Ok. Bom dia a todos. Como eu se falou, eu sou engenheira química de formação, mas na Compesa eu ocupo o cargo de técnico operacional em química e também eu fiz mestrado em tecnologia ambiental. E por conta disso eu passei recentemente no concurso que abriu agora para o Estado e eu vou lecionar a matéria de química para o ensino médio. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho 25 anos de Compesa e eu aprendi na Compesa a amar o meio ambiente, a querer proteger o meio ambiente. E lá eu trabalho na estação de tratamento de Gujaú, no Cabo, e lá a gente trabalha num sistema de revezamento de 24 horas, porque a água precisa chegar na residência das pessoas 24 horas. Aí alguns me perguntam, mas não chega água na minha casa toda hora, nem todo dia. A estação funciona 24 horas, só que a parte da manobra, elas fazem as manobras para que vá para cada localidade, para cada bairro. Então, não chega água na casa de todo mundo ao mesmo tempo, por conta das redes, que cada rede, cada localidade é abastecido no seu determinado tempo. Mas a estação, que é onde eu trabalho, ela funciona 24 horas. E como é esse funcionamento? Esse funcionamento é através de... Eu sou a responsável pelo plantão, então eu faço análise de 2 em 2 horas para ver se o que a gente está produzindo está dentro dos padrões CONAMA, que é o 357. Então, a gente precisa estar dentro dos padrões, e para que a gente esteja dentro dos padrões, a gente faz as análises e vê se está dentro dos padrões. Se não tiver, a gente corrige, trabalha os operadores, e aí a gente diz para eles quais os procedimentos que eles devem fazer para corrigir aquela água que está fora dos padrões. Mas ela tem que sair dentro dos padrões. Então, assim, para mim, como química, como ambientalista, eu fico muito feliz mesmo de falar sobre a água. Por quê? Porque a água, ela é um bem finito. Muitas pessoas acham que ela é infinito, mas ela é finita, e se a gente não tomar consciência, não usar conscientemente e não cuidar do meio ambiente para que propicie os mananciais a ter uma forma de correr naturalmente o seu curso e chegar nas estações de tratamento para poder ser tratado, para chegar na nossa residência, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos talvez não tenham o bem que a gente tem hoje. Então, que a gente possa, assim, ao longo dessa palestra, o meu intuito é passar para vocês, mostrar dados e mostrar como é tratar a água, para que a gente tenha cada vez mais consciência de cuidar da água e do meio ambiente, tá bom? Então, vamos começar. Uso consciente da água e a escassez hídrica. Por que eu coloquei esse tema? O uso consciente da água é para que a gente tenha consciência de usar corretamente a água. E, atrelado a isso, a escassez hídrica, porque hoje a gente tem um problema muito grande de falta d'água. Então, uma coisa está atrelada à outra, porque a gente tem que usar consciente, porque a água está escassa. Então, a gente tem que ser realmente consciente e cuidador desse bem finito, frisando bastante. A água é um bem finito. Se não cuidarmos, ela vai acabar. Vamos começar mostrando para vocês a importância da água. Ela é essencial à vida dos seres vivos. Sua falta provoca a debilidade e a morte dos seres vivos. A gente consegue passar 40 dias, como Jesus, sem comer. Jesus passou 40 dias sem comer e ele não morreu.
mas a gente não consegue passar 48 horas sem água. Então, a água, ela é extremamente importante para a gente viver. Ela também é essencial à manutenção do ecossistema do planeta. Todos os ecossistemas usam a água. Então, para a gente ter tudo funcionando direitinho, a gente precisa da água para que tudo flua nos ecossistemas. E a gente usa a água principalmente para o abastecimento humano, para o industrial, para a irrigação, para a geração de energia elétrica, para navegação, preservação da flora e da fauna e para recreação. E o desafio de alimentar o mundo, pois sem água não existe agricultura. A agricultura, ela consome, eu vou mostrar para vocês em outros slides, o que a agricultura consome de água. Então, a gente só come porque a gente tem água. A gente só se veste porque tem água. Mais na frente eu vou mostrar para vocês o quanto de água se consome para fazer essas coisas, ok? O ciclo da água na natureza. A gente tem esse número 1, que é os oceanos, lagos e rios. É onde a água se encontra para a gente, humano, usar. No outro slide eu vou mostrar para vocês como é que faz no planeta, mas para a gente usar, eu quero que vocês guardem bem essa imagem, porque a água que a gente pode usar, ela está nos rios e lagos. E aí, ela evapora através do sol, condensa, depois chove e volta para a terra infiltrado, vai para os lençóis freáticos que abastecem os rios e lagos. Então, esse é o ciclo da água. Por isso que se a gente usa muito a água, o que acontece? Se a gente usa, ela vai acabar. Como tem essa circulação, ela vai acabar, porque não tem como renovar essa água, não tem de onde renovar. Ela sempre vai ficar circulando e um dia, se a gente não usar corretamente, ela se acaba. E aí nós vemos, todo mundo tem aquela música de Guilherme Arantes, né, que diz Terra, Planeta, Água. Mas aqui eu destrincho bem para vocês entenderem. O planeta Terra, chamado de planeta Água, ele é composto de 97,5% de água salgada. Essa água salgada, ela não é tratável. Não é que ela não é tratável, é muito caro tratar essa água. Fernando de Noronha, tem lá, a ilha Fernando de Noronha, ela tem o tratamento da água salgada. Por quê? Porque como chove, quando chove, a reserva de água que fica lá é insuficiente para abastecer a ilha, até por conta do turismo. Então, chega muita gente na ilha e o consumo de água lá é grande. Então, a água doce que cai lá através das chuvas só tem essa forma, ela é insuficiente para abastecer. Então, a Compesa trata a água do mar. E como é esse tratamento? Através de dessalinizadores. Esses dessalinizadores, eles são compostos de membranas, e essas membranas são caríssimas. Então, é uma água economicamente inviável. Então, por isso que vários países tentam tratar a água, os que têm uma oferta de água menor do que o Brasil, tenta tratar a água do mar, mas fica economicamente inviável tratar essa água. Então, quando se diz terra, planeta, água, é uma água inviável. Então, a gente tem que se ater à parte da água que é própria para a gente, que dá para a gente usar. E qual é esse percentual? Se vocês olharem no quadro,
a água doce é 2,5% desses 100%. Aí, vocês podem me perguntar, água doce, 2,5%. Epa, então eu tenho esses 2,5% que eu posso usar. Não. Desses 2,5%, 0,5% aproximadamente está subterrâneo, que é debaixo da terra, inviável também para a gente tirar. Veja que quase 2% é de geleira. Então, de 2,5%, a maior parte dela é geleira. 0,06% está nos rios e lagos, que é esses que estão no olho da gente, a olho nu, os rios Tapacurá, Pirapama, Gujaú, das proximidades aqui do Cabo, né? São esses rios que a gente vê, eles representam 0,06% desse percentual dos 2,5%. E ainda tem a água, que são as nuvens, que está na atmosfera, porque o ar contém água junto. Então, essa água a gente não utiliza. Então, a gente só vai conseguir usar esse 0,06% que está disponível para a gente em forma de rios e lagos. E aí eu achei ontem na internet, para vocês visualizarem bem e entender, olha como seria essa distribuição da água, bem típico para a gente, da garrafa PET, do copo e do becker. Uma garrafa de 2 litros seria 100% de água, doce e salgada. Desse montante aqui, um becker de aproximadamente 250 ml seria 27% da água doce. Só que essa água doce, para a gente tirar ela para tratar, que é água doce de fácil acesso, dos rios, lagos e represas, seria só 0,26%. E a água potável, que é a água pronta para a gente utilizar, seria 0,02%. Então, a gente realmente tem que ter consciência que a água é um bem infinito. Se a gente não cuidar, ela vai se acabar. O próximo slide eu mostro como essa distribuição de água no Brasil. O Brasil possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, com 13,8% da água disponível. Então, quer dizer que a gente é privilegiado por termos uma oferta de rios e lagos na ordem de 13,8% dessa água, desses 2,5% que está disponível de rios e lagos, do 0,06% que diga, 13,8% é da gente. Só que a gente não tem essa água toda. Por quê? Se vocês lembrarem, a região norte, que está lá os Pantanais, eles detêm a maior parte dessa água, que é os 68%. E lá, a população corresponde a 7% da população brasileira. Então, a oferta de água é maior do que a população para consumir. Se a gente for observar o Nordeste, que é onde a gente mora, nós temos só disponível de água 3%, e nós temos 29% da população brasileira mora na região Nordeste. Então, veja como tem uma defasagem de oferta de água para a população consumir. Então, vai faltar água. Fora isso, olha o desperdício de água tratada no estado. E isso é o que parte o coração. Eu vou me deter mais na região Nordeste. No estado de Pernambuco, nós temos 53,7%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para cada litro de água tratado, disponibilizado para a população, mais de 50% dela é desperdiçada.
de várias formas, de vários meios de desperdiçar. E isso faz com que a gente tenha que ter um governo preocupado em minimizar esses desperdícios, mas a gente também, como usuário, como pessoas que usam essa água para uso próprio, a gente também tem que ter consciência de que a gente não pode desperdiçar essa água, porque ela vai faltar. E aí eu trouxe alguns dados para vocês terem noção de como estão as coisas no mundo. A cada minuto, 7 pessoas morrem no planeta por ingerir água insalubre. O que é água insalubre? É uma água que não é própria para consumo humano. Se essa água não é própria para consumo humano, como é que 7 pessoas morrem no planeta bebendo essa água? É porque elas não têm a água potável e precisam beber água, porque a gente precisa de água para sobreviver. Então, elas consomem essa água insalubre, mesmo sabendo que podem morrer. 2,1 bilhões de pessoas não têm água potável em casa, e mais do dobro não dispõem de saneamento seguro. Então, vocês imaginam quantas pessoas não têm água em casa. Todos os anos, 2 milhões de pessoas morrem por conta da ingestão de água insalubre, falta de saneamento básico ou falta de higiene. É muita gente morrendo por causa da água. E 6,2 milhões de brasileiros não têm água potável em casa e 29 milhões não possuem saneamento seguro. Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares em saúde global. Aí vem a parte do governo, né? Por que investir em água? Porque se ele investe em água, as pessoas não adoecem e desafogam os hospitais. Mas é muito difícil isso, por quê? Porque sanear a cidade é diferente de... As pessoas falam da Compesa, mas a CELP, o que é a CELP? A CELP, ela bota um poste, estica 2 fios e chega energia elétrica na casa das pessoas, aquelas comunidades afastadas do interior. Já a água não, tem que cavar, tem que colocar o tubo para poder chegar a água. O governo investe, mas ainda é pouco para a quantidade de pessoas que não tem água dentro de casa. E aí a gente chega na parte da água que a gente não vê. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas vejam que para fazer 1 litro de cerveja se gasta 5 litros e meio de água. Olha para 1 quilo de manteiga, se gasta 18 mil litros de água. Para fazer 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. Veja quanta água é usada para as coisas que a gente consome no dia a dia. Então, assim, a gente precisa ter consciência realmente, porque a gente precisa se vestir, a gente precisa comer, e tudo isso usa água. Isso é o que a gente usa. E a gente, como é? Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. E aí vocês vão ter noção dos gastos que a gente tem em casa. Para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água. E aí tem gente que vai para debaixo do chuveiro, bota o som, liga o celular lá no som e fica lá, né? Cantando, se ensaboando, shampoo no cabelo, hidratação e o chuveiro ligado. Tudo isso é gasto, gente. Tudo isso faz com que a gente se preocupe, porque esse é o desperdício de 53%, de mais de 53% que a região Nordeste tem. Então, a gente precisa, vai tomar banho,
abre, se molha, fecha, se ensaboa. Abre, tira o sabão, fecha, coloca o shampoo, e assim sucessivamente. Não deixar a torneira aberta. Tem gente que vai escovar o dente, aí fica se olhando no espelho, deixa lá a torneira aberta, fecha a torneira, escova os dentes, depois abre a torneira e faz o enxágue bucal. Por quê? Porque toda a água que você economizar, você está pensando não só em você, mas nas gerações futuras. E aqui tem que, para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, não precisa estar a torneira toda aberta, não. É médio, gasta-se 12 litros de água. E essas descargas, as válvulas, né, das descargas do banheiro, quando a gente aciona, são 12 litros, enquanto as caixas, a de descarga dessa DECA, que a gente aperta na parede, são 12 litros. E as caixas acopladas, elas são 6 litros. Então, que a gente tenha consciência de quanto a gente está gastando de água, onde a gente pode economizar. E aí, vem para a escassez hídrica, aquilo que eu falei para vocês, que o uso consciente da água tem que estar atrelado à escassez hídrica, porque a gente precisa ver aonde é que está acabando, aonde é que a água está indo embora, o que é que a gente está ajudando a água a ir embora, aonde a gente está ajudando. E aí eu trouxe uns tópicos para vocês, para que vocês reflitam sobre isso. A ocorrência de escassez hídricas em condições não naturais em qualquer parte do mundo pode ser resultante de uma combinação de fatores relacionados com a ação humana. O consumo crescente, muita gente, a população cada vez mais crescendo, o desenvolvimento econômico decorrente desse crescimento populacional e o aumento da produção em economias periféricas ou emergentes, os aumentos das atividades produtivas, a elevação de consumo de produto que utilizam mais águas na sua produção, entre outros. É aquela velha história. Ah, essa minha roupa, quero uma roupa nova, mas aquela roupa dá ainda para usar. Não, mas é porque eu preciso de uma calça jeans nova, eu preciso de uma blusa nova. Quanto de água foi necessário para fazer essa roupa? Então, é justamente isso que ele fala, elevação de consumo de produtos que utilizam muita água na sua produção. Quando você for comprar qualquer coisa, você olha para aquilo e veja que aquilo gastou água para ser produzido. Realmente é necessário eu comprar aquilo ou eu posso passar sem? Isso é uma reflexão. O ponto 2 é a poluição e degradação das reservas hídricas. A gente, na maior parte das atividades, a gente precisa da água doce para garantir a nossa existência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente a poluição dos rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo. Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição do esgoto ou pela poluição excessiva das cidades. Em lugares onde o saneamento básico ambiental não é adequado, esse quadro torna-se ainda mais dramático. É a gente sair daqui e ir ali no centro do Recife e olhar o rio Capibaribe. É um rio que precisa estar gritando, me socorra, me socorra, me socorra, porque as pessoas acham que o rio é depósito de lixo. Então, joga dentro do rio, dos canais, aí joga sofá, televisão, joga o lixo de casa. Lixo é no lixo. A água, o rio, é só para ir a água. E a água, o esgoto, tem que ser tratado para ser jogado no lixo. Tem gente que bota em casa a tubulação direto caindo no rio. Vai poluir e vai dificultar ainda mais. E vai degradar as reservas hídricas. Em áreas de aquíferos e reservas subterrâneas,
a poluição do solo leva muitas vezes à intoxicação do lençol freático, que ajuda a abastecer o rio. Esse lençol, ele vai caindo dentro do rio. Se o solo é poluído, como é essa poluição do solo? Eu trabalho ali em Bujaú e eu vejo que as usinas, elas colocam, hoje mais a gente já vê com menos frequência, mas logo no começo, quando eu cheguei lá, eu via muito eles botando veneno para as pragas. E esse veneno, quando chove, ele vai para dentro da terra e cai no lençol freático. E ele vai poluir o lençol. Então, essa água vai ser contaminada. Então, a gente tem que ter consciência de que tudo que se faz tem uma reação. Isso que eu estou fazendo vai prejudicar o meio ambiente? Isso que eu estou fazendo vai prejudicar a captação de água? A gente tem que ter consciência. Vocês que estão aí entrando aí para essa vida profissional, estão terminando e vão seguir seus caminhos aí, cada um na sua profissão, que vocês pensem como eu posso ajudar a preservar o meio ambiente, como eu posso ajudar com o meu trabalho a não poluir tanto o meio ambiente. Então, por isso a conservação de algumas reservas hídricas depende também da manutenção dos solos e da sua poluição, o que nos leva ao próximo tópico: a degradação dos recursos naturais. E isso é gritante. A natureza funciona a partir de um equilíbrio. Tudo. O nosso corpo tem que estar em equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Se alguma coisa está desequilibrado, tudo desanda. Então, a natureza, ela grita muito. Por quê? Se algo está em desequilíbrio, ela provoca uma série de efeitos em cadeias. E aí vocês vão ver que isso acontece hoje no nosso dia a dia. Por quê? A poluição ou erosão dos solos afeta as reservas subterrâneas e até mesmo as águas superficiais. Os rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção das suas matas ciliares. O que é uma mata ciliar? A mata ciliar é a vegetação ao redor do rio que impede justamente a erosão das margens. Eu trabalho em Bujaú e Bujaú tem uma mata ciliar preservada pelo CPRH. Lá, as pessoas, elas não podem morar na beira do rio. Por quê? Porque é impedido por conta justamente dessa unidade de conservação. O CPRH, eles, junto com o CIPOMA, eles fazem uma fiscalização ferrenha para que o homem não acabe com a mata ciliar. Então, vocês vão ver mais na frente, que eu trouxe algumas fotos e vídeos para vocês verem como é lindo lá. Por quê? Porque é preservado. Já a barragem Pirapama não tem nenhum projeto de unidade de conservação, e aí o que é que acontece? A margem do rio é toda desmatada, as pessoas chegam lá e levam o carro no fim de semana, aí vai tomar banho de rio, faz festa, deixa a sua sujeirinha lá, na beira do rio, aquilo vai para dentro do rio e degrada o meio ambiente. Então, a gente tem que saber que as matas ao redor do rio, na beira do rio, ela protege aquele manancial, porque ela vai impedir que deposite a sujeira, os sedimentos no leito do rio, causando um assoreamento. Esses rios, muitos deles deixam de existir. Se vocês passarem sentido Vitória de Santo Antão e olhar o rio, eu acho que é o Capibaribe,
para aquela banda de lá, vocês veem um monte de terra e aquele filetezinho de rio no meio lá, o que era para ser enorme, um curso de rio enorme, é aquele filetezinho de rio lá no meio e um monte de areia de um lado e um monte de areia do outro. Isso quer dizer que o rio ele está assoreado, ele está se acabando. E quem está fazendo isso? O homem. Eu, você, as pessoas que têm uma falta de conhecimento ou uma falta de educação ambiental e faz com que os rios sejam poluídos. A destruição de floresta com as queimadas e desmatamento também constitui um problema grave. Olha, gente, eu estou falando de coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. Alguém já viu uma queimada? Alguém já viu tirando alguma coisa na beira do rio? Isso são coisas do dia a dia. E isso são atos que as pessoas têm que têm uma reação, justamente de acabar com os rios, que eles são a fonte que abastece a estação de tratamento para poder a água chegar na nossa casa, entendeu? Então, por isso que a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa ter consciência de propagar isso, que a gente precisa preservar os rios. Como é que a gente preserva os rios? A gente não pode desmatar, a gente não pode morar na beira do rio, tem muita gente que bota as casas na beira do rio, aí quando vem aquela enchente, leva as casas todinha, porque todos os nossos atos do dia a dia faz com que aquele rio sofra. E, por conta disso, o que é que acontece? A vegetação possui a função de preservar as nascentes de grandes rios e também fornecer, em alguns casos, a umidade para a atmosfera, o que origina as chuvas. Eu trabalho lá em Bujaú e isso é muito nítido. Se vocês observarem, eu moro no Recife e vou para o Cabo. Eu saio de casa, sol quente, ferrenho. Quando eu chego no Cabo, em Bujaú, está chovendo. A gente diz que a chuva cai lá, só cai lá. Mas não, é porque a mata, como ela é preservada, essa mata ciliar existe lá muito, muito nítido, muito verde, então ela faz a umidade para originar as chuvas. Então, muitas vezes, nos outros cantos não tem chuva, e lá tem chuva por quê? Porque é um local preservado. O CPRH, ele ajuda a Compesa a preservar aquela mata que ajuda a preservar o rio, entenderam? Com a diminuição da cobertura vegetal em todo o mundo, a água vai se tornando cada vez mais escassa. E o último agravante são as mudanças climáticas. É tudo a questão assim de uma coisa vai resultando na outra. As mudanças climáticas, embora não seja consenso na comunidade científica, estão causando o aumento da temperatura da Terra como resultado da poluição e da intensificação do efeito estufa, o que caracteriza o aquecimento global. Com isso, embora o volume de água no planeta seja sempre o mesmo, o ciclo da água vem ocorrendo com uma frequência menor. Aquele ciclo que eu mostrei para vocês lá no começo do slide, ele vai ficando menor. Por quê? Porque vai diminuindo a água do rio. Então, se vai diminuindo a água do rio, o que é que vai acontecendo? Vai ficando mais quente, vai tendo mais poluição, aí o volume de água vai diminuindo, e aí a frequência do ciclo é menor. Causa secas severas e torna a falta de água um problema crônico. E aí a gente chegou na parte que eu vou mostrar para vocês como é tratar a água numa ETA. E o trabalho que dá. Eu peguei ontem de 7 horas da manhã e larguei hoje de 7 horas da manhã. São 24 horas de olho na água para que ela chegue na casa de vocês potável e que vocês possam consumir. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês o trabalho que dá
tratar essa água para chegar na casa de vocês. Então, a gente, para fazer as tarefas do dia a dia, a gente precisa da água e ela tem que CONAMA 357, que ela determina os parâmetros de potabilidade. E quais são esses parâmetros? A cada 2 horas eu faço análise de cor, de turbidez. Cor é o visual, é aquela água que você olha e faz assim, eita, que água suja, pronto. Isso é cor, são os sólidos suspensos na água. A turbidez é você botar o copo contra a luz e observar se essa luz chega no seu olho. Se ela não chegar, essa água não está própria. Então, a gente analisa cor, turbidez, pH. Por que eu preciso do pH? O pH é a capacidade que a água tem dos hidrocarbonetos. Então, eu preciso que esse pH esteja neutro, entre 6 e 7, para que, quando eu adicionar o produto químico, ele reaja bem e consiga retirar a sujeira da água. Então, esse pH, ele tem que estar neutro, não pode estar nem alcalino, nem ácido, porque aí não vai conseguir fazer com que haja a floculação, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, a gente faz cor, turbidez, pH e o cloro, que a gente coloca no final para que desinfecte a água. Então, a gente faz essas análises a cada 2 horas, para que a gente veja se elas estão dentro desse com oxidação. A água que vem dos rios, como elas passam pelas rochas, então o teor de ferro e manganês é muito alto. E isso, dentro da estação, causa um efeito chamado uma película em cima do filtro e não deixa filtrar a água. Então, a gente precisa retirar esse ferro e esse manganês antes de entrar na estação. Então, a gente usa a pré-cloração. Depois, a gente faz a coagulação, que é justamente a formação a aplicação do produto químico, que no caso da gente é o sulfato de alumínio. Existem vários produtos, mas devido Então, a gente usa o sulfato de alumínio, depois a gente entra na floculação, depois que esse floco está formado, ele decanta nos decantadores, depois ele entra para filtração, que passa pelos filtros, aí depois ele recebe a desinfecção, que aí entra realmente o cloro para desinfectar, aquela água límpida, bem clarinha que está lá, não quer dizer que ela está própria para consumo humano, não, ela precisa ser desinfectada, os micro-organismos, as sujeiras que tem na água dos micro-organismos, eles precisam morrer para poder chegar na casa da gente. E aí, depois, a gente manda ela para o reservatório, e do reservatório vai para a distribuição. Na estação, eu sou responsável a água chegar até o reservatório. Então, eu tenho que estar ligada, estar sempre atenta para essa água que está chegando no reservatório. Do reservatório para a distribuição, essa água já passa para outra pessoa, que no caso é justamente o pessoal de distribuição. O que acontece muitas vezes é que as pessoas chegam para mim e fazem assim: Ana, a água que chegou na minha casa estava escura, podre, eita, água podre. Aí, tu tá tratando a água muito ruim, olha, tá podre o tratamento. Aí, muitas vezes eu tenho largado, e aí, o que acontece? Eu chego e digo, minha gente, o problema não foi na estação, o problema foi na distribuição. Por quê? Como as tubulações são antigas, então essas tubulações, muitas delas têm furos, partida, quebrada, aí o que é que acontece? Falta água, entra o ar, entra a sujeira, entra tudo que não presta ali dentro daquele cano.
E aí, quando chega a água, aí o que é que acontece? A água, ela vai empurrar o ar, a água vai empurrar a sujeira para onde? Para a casa da gente, que a gente vai abrir a torneira. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a água está suja por causa da estação, e não é. É por causa de que faltou água, e essa tubulação estava suja e levou a sujeira para dentro da casa da gente. Quando a gente abriu a torneira para lavar uma roupa, quando a gente abre a torneira para lavar um prato, ou quem tem caixa d'água, aí essa água vai para dentro da caixa d'água e essa sujeira se deposita dentro da caixa, entendeu? Então, que fique bem claro que a estação, 99% ela produz uma água de qualidade pelo CONAMA 357. 99% da água suja que chega na casa da gente, o problema está nas tubulações. E aí, Pirapama, as tubulações são novas. Na minha casa lá em Recife, eu moro em apartamento lá, a água chega limpinha, limpinha. Por quê? Porque a tubulação de Pirapama é uma tubulação nova. Ela tem... Eu fui para Pirapama em 2010, então tem 10 anos essas tubulações. Então, a tubulação, a água chega limpinha, limpinha, limpinha. Dificilmente chega uma água suja na minha casa. Em compensação, eu tenho uma casa aqui em Curcurana, em Barra de Jangada, que vem água de Igujaú. Durante a semana, chega 2, 3 vezes água suja. Por quê? Eu, com o conhecimento que eu tenho, muitas vezes eu larguei, sei que deixei a água limpa na ETA, que não teve nenhum problema, mas a água está chegando suja. Aí minha irmã chega e faz, minha irmã, a água está podre. Aí eu digo, o problema foi que faltou água e chegou e entrou alguma sujeira da rua na tubulação, porque é uma tubulação antiga, velha, de 1900 e bolinha. Não sei nem dizer quantos anos tem essa tubulação de Igujaú. Então, e assim é com a tubulação do Cabo, assim é com a tubulação de Itapacurá, que são estações antigas, que as tubulações são antigas e que ocorre constantemente esses problemas. Apesar de todo o investimento da empresa, de tentar trocar essas tubulações, mas aí acarreta em fazer buraco, trocar tubulação, etc, etc, que vocês mais ou menos já sabem quando passa na rua, né, que tem uns buracos na rua aí, da Compesa, todo mundo diz, meu marido diz assim, a tua Compesa fazendo buraco, eu fico passada com ele, mas vamos para frente. E aí a gente chega para mostrar para vocês as etapas do tratamento. Eu vou mostrar Igujaú, porque é lá que eu trabalho, e Pirapama, que eu já trabalhei lá também. E aí, vocês veem que maravilha. A mata ciliar, assim, bem forte, bem nítida, bem linda, protegendo o nosso rio. Aqui tem 2 imagens, porque eu estou mostrando a estação, a barragem, quando está no verão, a água mais limpa, e aqui, essa daqui, mais amarelinha, é a água barrenta quando chove. Por quê? Ela chove, lava o entorno do chão, e aí o que é que acontece? Toda a sujeira vai para dentro do rio. Então, essa mata, ela protege justamente isso, não cair as coisas sujas dentro do rio. Então, o barro é simples de tirar, é muito fácil tirar barro. Só é botar sulfato, que é água limpa, tá certo? A gente faz a captação. O que é a captação? Ela passa por um sistema de grade que vai impedir de passar animal morto, folha, essa vegetação aqui que está perto dessa grade, a grade, ela justamente, ela protege dessa vegetação entrar na estação, entendeu? Então, a gente precisa que tenha a grade na entrada antes da bomba, antes da tubulação, quando a barragem tem bomba, antes da bomba tem a grade. Aqui em Igujaú é por gravidade. Então, a água que está no rio, ela desce por gravidade para a estação. Então, tem uma grade aí que faz com que fique tudo que é grande, fique preso na grade e passe só a parte líquida para a gente tratar. As partículas em suspensão fina, que a gente chama estado coloidal,
e tem dimensão reduzida, não se depositam. Aí a gente tem que passar pela caixa de areia. A gente passa pela grade e pela caixa de areia, porque a gente quer só a parte líquida para tratar. E aí temos dois extremos. Se vocês olharem aqui, a barragem, e aí olha o nível da água nessa primeira foto, aqui é o paredão, olha como está baixo o nível da água. Isso aqui foi o ano passado, na época da estiagem. Tem dia que, quando está no verão mesmo, verão brabo, que não chove muitos meses sem chuva, eu fico desesperada, vou para ir para cima desse paredão e fico lá, pedindo a Deus, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Por quê? Porque se não chove, não vai faltar água, e aí a gente não tem água para tratar e vai faltar água para vocês. Então, vê a altura do paredão aonde a água estava. E aqui, um mês depois, choveu, a chuva chegou, e olha que lindo, a barragem vertendo, a gente chama a barragem verteu. E aí, para explicar para muitos, aí diz assim, a barragem vai estourar, a barragem vai estourar. Gente, a barragem não estoura, a barragem verte. A Compesa, ela tem um setor que cuida só de barragens, e eles ficam monitorando essas barragens. Existe lá embaixo, eu vou mostrar para vocês num videozinho, uma válvula que a gente abre, entendeu? Quando está com muita água, que a gente vê que está demais, aí abre também lá embaixo, que é também onde dá a descarga de fundo da barragem, e não existe perigo de a barragem estourar. Eu fico escutando, às vezes até minha própria família fala, choveu, a barragem vai estourar. Eu digo, minha gente, não é estourar a barragem, é verter. Isso é bom, porque essa água que está passando por cima da barragem, ela vai abastecer outro rio. Ela encheu o rio Gujaú, que é Gujaú e Sicupema junto, e ela agora vai encher outro rio mais na frente, que se junta com o rio Pirapama lá na frente, e aí vai abastecer as outras cidades, entendeu? Então, isso é muito bom. Encheu tanto que verteu, essa água agora vai para outro rio, entendeu? Então, assim, que deixa claro para vocês, justamente que, quando chove, não tem problema de barragem vai estourar, não existe isso. A Compesa, ela cuida das suas barragens. Se um dia isso fosse acontecer, isso seria comunicado à população, entendeu? Antes disso, existe o setor que cuida disso, que fica monitorando, se tem que fazer algum reparo, isso é feito justamente para que não aconteça isso. E agora eu vou passar um videozinho para vocês, para mostrar como é lindo Gujaú. Viram como é lindo essa barragem vertendo? Isso está fazendo umas 3 semanas. Eu cheguei para trabalhar, as últimas chuvas que deu aí bem forte. Quando eu cheguei para trabalhar, estava essa coisa linda, aí estava a notícia lá, a barragem está vertendo, a barragem está vertendo. Aí eu corri lá e filmei, postei nas minhas redes sociais a alegria de ver a chuva, né? Eu fico muito feliz quando chove, justamente porque eu sei que a gente vai ter água para tratar. E aí nós vamos para as etapas de tratamento. Aqui, essa da esquerda, essa foto da esquerda, é a água entrando onde tem a grade de barra. E aqui é a caixa de areia.
Aí vocês veem a água entrando na estação para poder entrar no tratamento. Até aí ela não recebeu tratamento nenhum, ela só está entrando na estação, ela deixou a vegetação para trás, deixou a areia para trás, para poder começar o tratamento. E aí nós temos a coagulação, que foi o que eu falei para vocês. Aqui a aplicação do sulfato de alumínio. Se vocês perceberem aqui no meio, tem uma tubulação que a gente chama de manifold. Ele tem uns furos onde sai o sulfato para aplicar. Aqui a calha passion. Calha passion é um equipamento dentro da estação que faz com que aumente a velocidade da água, porque eu preciso que esse sulfato tenha contato maior com a água para que agregue a sujeira. O objetivo é o sulfato se juntar com a sujeira da água para poder ficar na estação. Viram como a água passa bem ligeiro? Eu preciso justamente dessa velocidade, porque aí eu tenho a certeza que o sulfato de alumínio teve contato com toda a sujeira. Depois disso, nós temos os floculadores. O que é o floculador? O floculador é o local onde vai ser formado esse floco. O sulfato, junto com a sujeira, vai formar um floco. Existem os flocos grandes, que a gente chama sólidos sedimentáveis, e os flocos suspensos, que são os flocos fininhos. Nas próximas etapas, esse floco grande vai ficar e esse floco pequeno também vai ficar. Eu vou passar de novo esse filmezinho. Vocês olhem bem para a água e vocês vão ver esse floco sendo formado. Ele é bem pequenininho, mas é justamente a sujeira agregada ao sulfato de alumínio. É o floco. Vou passar de novo. Olhem bem direitinho. E agora nós vamos para a decantação. Eu estou mostrando aqui 3 formas para vocês. Aquele floco que foi formado, ele vem para esse decantador, que é a primeira imagem. E aí, o que é que vai ficar nesse decantador? Vocês podem ver que a água está parada. Ela anda bem devagarzinho mesmo, porque eu não posso ter velocidade aqui, porque se eu tiver velocidade, eu vou quebrar esse floco. E a intenção é que esse floco fique dentro da estação. Então, eu tenho que estar com ela praticamente parada. A olho nu, você acha que a água não está passando, mas ela está passando. E aí, o sólido decantável, sólido sedimentável, tem vários nomes que se dá a esse floco mais grosso. Ele se deposita aqui no decantador. E aqui, ao lado, vocês têm o decantador limpo. Eu tirei uma foto de quando foi lavado. A gente limpa a cada 2, 3 meses, a gente para o decantador para limpar. E aqui tem o decantador, o lodo. Essa parte daqui se chama lodo. É justamente esse floco que sedimentou, esse sólido sedimentável, ele vai se depositando no fundo do decantador e forma o lodo, entenderam? Depois do decantador, o sólido fino, o sólido suspenso, aquele que não conseguiu ficar no decantador, ele passa para a próxima etapa do tratamento, que se chama os filtros. Os filtros, ele é formado de cascalho, areia e brita, e ele vai grudar, o sólido suspenso, ele vai grudar na areia, no cascalho, na brita, para não passar para a próxima etapa,
que no caso é a reservação. Aí eu tenho o filtro cheio da esquerda, a primeira foto da esquerda, eu tenho o filtro vazio, que é a areia, se vocês observarem, a última camada do filtro é a areia. Eu tenho do lado direito o filtro cheio, e eu tenho aqui a lavagem dos filtros, essa foto de baixo, a lavagem dos filtros. Eu vou passar um filmezinho para vocês, para mostrar a sujeira que sai dos filtros. Ele é lavado com água limpa, para que solte da areia toda a sujeira que veio do decantador, que passou para o filtro, aí essa sujeira gruda na areia, no cascalhinho, e quando eu lavo o filtro, aí essa sujeira é tirada. E aí vocês vão ver como é vermelho lá em Bujaú. Por quê? Vermelho é indicativo de ferro. Esse ferro, ele é pré-oxidado lá no início do tratamento, aquilo que eu falei para vocês, que a gente bota cloro no início do tratamento para tirar o ferro e o manganês, justamente por quê? Porque eu preciso que esse ferro fique aí, no decantador, no filtro, e não passe para a casa do usuário. Por quê? O CONAMA 357 me pede que eu não posso ter mais do que 0,2 ppm de ferro na água tratada. Então, normalmente lá em Bujaú, o máximo que a gente sai é com 0,1. Então, a gente consegue realmente retirar esse ferro e esse manganês e deixar na estação, mas a gente só consegue porque coloca a pré-cloração. Vamos assistir o videozinho de lavagem do filtro. Eu vibro com isso. Eu vou acelerar. Viram como sai suja a água dos filtros? Esse é o sólido que não ficou no decantador. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque o horário está... Se deixar, eu falo 2, 3 horas, porque eu amo falar sobre tratamento de água, sobre meio ambiente, mas eu vou dar uma corridinha aqui para a gente terminar para as perguntas. E aí, o lodo que foi depositado no decantador, e esse lodo que saiu, essa sujeira, esse lodo também que saiu da lavagem dos filtros, eles vão para os adensadores de lodo. Justamente, esse é lá de Pirapama. A gente coloca essa água aí, por quê? Porque o lodo, ele é composto 99% de água e 0,1% de sólido. Então, se a gente retirar essa água, a gente vai não tá jogando no meio ambiente nem a sujeira, e a água volta para a ETA, que é o mais viável, né? O mais indicado é você fazer essa recirculação da água, ela volta para o início do tratamento como água bruta, que é uma água sem produto. E aí vem a desinfecção na casa de química, existem cilindros de 900 e essas carretas, como lá a vazão de Pirapama é 5.000 litros por segundo, usa as carretas. Lá em Bujaú é 1.000 litros por segundo, então usa os cilindros de 900. Esses cilindros de cloro, ele chega na estação na forma líquida, embaixo ele tem um líquido, aí a gente acopla ele a evaporadores, e aí ele sai na forma de gás.
A gente puxa ele na forma de gás, e aí a gente coloca na água para desinfectar, para tirar os micro-organismos patogênicos, as algas, as bactérias, para que não passe para o reservatório. Aqui é o reservatório de Pirapama e a tubulação que leva para casa da gente. Meu trabalho se encerra aqui, no reservatório. Eu sou responsável até a água chegar aqui. Daqui para frente já é outra parte da Compesa, que é a parte de distribuição. E aí eu vou passar bem rápido com coisas que a gente faz no dia a dia, né, gente? Lavar a calçada, lavar carro com a mangueira, torneira aberta para lavar prato, escovar os dentes com água aberta, a torneira aberta, chuveiro cantando, né, celular lá para ficar cantando debaixo do chuveiro, torneira aberta quando vai lavar roupa. Ninguém faz isso depois de hoje, né? Ninguém, eu acredito que ninguém mais vai fazer isso. Aprenderam que a gente tem que economizar água, então esses desperdícios em casa vai chegar e vai dizer, olha, dá um trabalho danado para tratar essa água, mãe, tia, avó, seja quem for. Não vamos deixar a torneira aberta. Outra coisa que a gente precisa fazer também, ó, os vazamentos no hidrômetro, na torneira, no chuveiro, na caixa d'água, principalmente em caixa d'água. E a gente também, se a gente gasta muita energia, isso quer dizer que a gente está gastando muito água, porque a água, ela serve para gerar energia também. Então, vamos economizar energia, a gente está economizando água. E aí, eu mostro para vocês a realidade, as doenças que são a cólera, febre tifoide, diarreia, hepatite, leptospirose, e isso aqui, ó, gente, está na internet. As pessoas tomam banho junto da água suja, tomam água suja, entendeu? A limpeza da caixa d'água. A cada 6 meses, gente, vamos cuidar da caixa d'água da gente. Tem que lavar, tem que limpar. Procura na internet, eu não vou ler não por causa da hora que está corrida, mas veja como é que tem que lavar a caixa d'água. Chega em casa e diga, mãe, eu tenho que lavar a caixa d'água a cada 6 meses. Por quê? Essa sujeira que tem na tubulação, que vai para a casa da gente, ela vai para a caixa d'água da gente. E aí, se a gente não lava a caixa d'água, a gente está usando água suja. Então, ó, limpe sua caixa d'água a cada 6 meses, assim você garante a saúde de sua família, certo? A água que faz falta. Olha quanta gente, alguém já viu essa cena aqui, ó, um monte de gente com os tambor para pegar água. Quem nunca viu isso, principalmente no interior, a oferta aqui na cidade é um pouco maior, mas no interior isso é muito comum, cidades afastadas. A água, o maior bem da terra, preserve. Obrigada. Obrigada à Escola Técnica pelo convite e o governo do estado de Pernambuco também por essa palestra.